Rapaziada, eu li um livro muito maneiro semana passada e queria compartilhar aqui com vocês. Só que eu queria ter compartilhado, eu queria estar aqui antes, eu queria ter compartilhado aqui antes. Só que não tinha chegado, porque eu leio meus livros no Kindle. Só que não, aí eu compro o livro físico, né, pra poder botar aqui. Só que aí eu comprei na Amazon e acabou que era um vendedor que não é da Amazon, sabe? Uma pessoa que revende livros, enfim, aí demorou pra caramba pra chegar o livro. Nossa, o livro ainda veio meio esquisitinho aqui e tal. Eu não gostei, mas tudo bem, segue o baile. Que é Vertigo, Um Corpo que Cai. É um livro que já foi adaptado em filme por Alfred Hitchcock, que dizem ser um livro muito bom, um filme muito bom. Mas eu não sei, nunca assisti o livro. E eu não sabia nada sobre esse livro aqui. Eu sabia só a sinopse, que é uma sinopse. Eu sabia só a sinopse da formato mais curto da sinopse, que é um detetive que foi contratado para poder investigar uma menina, uma mulher, se apaixona por essa mulher. Eu sabia isso, apenas isso, não sabia de mais nada. Mas até as costas do livro dizem mais do que isso, né? Então eu vou ler as costas do livro aqui para vocês, só para vocês terem uma sinopse, e depois eu vou desenvolver os meus pensamentos em relação a esse livro, que eu já adianto para vocês, é muito bom. A pedido de Gevigny, eu já sei que eu estou pronunciando isso errado, a pedido de Gevigny, um antigo colega dos tempos de faculdade, o detetive Flavieres passa a seguir Madeleine, a bela e jovem esposa de seu cliente. Ele logo se vê perdidamente apaixonado pela moça. Eu sabia isso apenas. Mas essa impropriedade não o impede de investigar os temores do amigo a respeito da mulher. Suas ausências, seus mistérios, uma melancolia que a leva a olhar para as águas do Sena por horas a fio. Nenhum amante, nenhuma simulação, nenhuma doença, apenas uma estranha relação com a sua bisavó, morta em circunstâncias terríveis que Madeleine não chegou a conhecer. No cenário de Paris da Segunda Guerra Mundial, o destino de cada um dos personagens nunca seguirá o caminho previsto, e o leitor só poderá discernir claramente os fios dessa intriga nas últimas páginas do livro. Isso é verdade. Um clássico de Pierre Boileau e Thomas Narcejac, especialistas na arte de conduzir a história e o leitor até onde menos se espera. Então aqui, até onde menos se espera, isso daqui é muita verdade, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai entender. E aqui a gente tem alguns pontos principais. Primeiro, Gevigny é um cara rico, não menciono aqui, mas ele é um cara muito rico por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele é um empresário que vende, tipo, tá ligado? Ah, durante a guerra tem um cara que vende as armas. Ele é esse cara, só que, sei lá, eu acho que do. Acho que é do ferro, do metal, alguma porra assim, não me lembro direito. Mas também não é tão importante assim. Aí tem o Flavieres, que é um detetive, que já era da polícia, e tem a Madeleine, que é. São os três personagens principais, né? O óbvio que o personagem principal é o Flavieres. Mas também tem a Madeleine, que é a esposa do Gevigny. Beleza. Aí aqui tem até um spoilerzinho que, putz, mano, nenhum amante, nenhuma simulação, nenhuma doença. Por que eu achei isso daqui nada a ver de ser falado aqui, né? Porque a gente também pensa o que caralho o Madeleine tá fazendo, né? Porque assim, o Gevigny contrata o Flavieres pra poder investigar a Madeleine. Aí o Flavieres, ele começa a seguir a mulher, e nos primeiros dias que ele tá seguindo, ela faz umas paradas muito sem noção, né? Muito sem sentido, na verdade. Tá aqui, ó, suas ausências, seus mistérios, uma melancolia que a leva a levar para que a leva a olhar para as águas do Sena por horas a fio. Beleza. Quando você para pra poder pensar nisso, mano, você fala, caramba, o que essa mulher tá fazendo? Só que no livro, como é mais detalhado, obviamente, ela vai para alguns lugares específicos, ela passa horas fazendo coisas nada a ver, ela vai para um hotel que as pessoas conhecem ela como o nome da bisavó dela. Então você fica pensando assim, mano, que porra que tá acontecendo? Tipo, o que essa mulher tá fazendo de início assim, né? Então, e o que eu acho muito bom desse livro, uma coisa que eu acho muito boa desse livro, é que tudo isso daqui, que tá aqui na sinopse, acontece no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, o livro ele já vai, ele já bate no início, assim, entendeu? Então, no primeiro capítulo, você já conhece o Gevigny, você já conhece o Flavieri, você já sabe mais ou menos da mania dos dois, você já sabe quem é a Madeleine, o Flavieri já tá sendo contratado, e ele já começa e ele já se apaixona pela menina no primeiro capítulo. Então, assim, não demora pra acontecer, não demora pra engrenar, e isso é muito bom, porque existem três momentos muito grandes nesse livro.
Primeiro momento é o início, quando você percebe que, tipo assim, se você entra no livro cego e você fala assim, caralho, o detetive se apaixonou pela menina. Aí você já fica maluco ali no primeiro capítulo logo, entendeu? Porque você fala, pô, isso aqui é uma história boa, eu gostei. Parece meio cringe, né? Essas paradas de novela. Mas não é. Esse bagulho de novela coreana, né? Mas não é. Aí o cara vai lá e se apaixona pela menina, logo no primeiro capítulo. Aí você fala, interessante, já engrenou aqui. Na metade do livro, o livro é dividido entre primeira parte e segunda parte. Na metade do livro tem um plot twist, boom, estrondoso. Que nem aqui fala na sinopse, nas últimas páginas do livro também tem um plot twist sinistro. Então, nossa, mano, é muito bom. Muito bom mesmo. O livro em si é muito bom. A construção do Flavieres é muito boa. A construção dos personagens secundários é muito boa. Só que tem uma parada que, a priori, eu tinha ficado com o pé atrás e depois eu falei, nossa, os caras são muito bons, não é possível. Esse Beaulieu e Narcejac, né? Esses dois rapazes aqui que fizeram o livro. Por quê? Na segunda parte do livro tem um time skip, que é de alguns anos, né? Tem um pulo temporal pro futuro que o Flavieres já é uma pessoa diferente e os personagens secundários mudam. Tem um acontecimento no final do primeiro capítulo, no final da primeira parte, que tem uns acontecimentos muito loucos. Aí você fala, mano, cara, muito maneiro, brabo. Aí você fica doido, né? Aí você fala, mano, como é que vai continuar isso e tal? Como que vai continuar a história desse jeito? E daí, segunda parte, rola uma mudança temporal, eles vão lá pra frente no tempo e o Flavieres continua sendo o personagem principal, só que as pessoas que estão ao redor do Flavieres, por certas circunstâncias, mudam. E daí você pensa, caramba, acabei de me afeiçoar ao Gevigny, a Madeleine, a toda a história que envolve eles, e do nada os personagens secundários mudam. A Madeleine sai da história, o Gevigny sai da história, eu não vou falar o porquê, mas isso acontece, e daí você fala, mano, mas e agora, mano, que eu gostei desses personagens e tá vindo novos aí, eu não quero esses novos, eu quero os antigos, só que os novos conseguem ser bons também, entendeu? É esse o lance, você fala, mano, como assim? E a escrita do livro é tão boa, que passaram anos, o Flavieres muda de cidade, depois volta pra Paris, em uma situação lá, né, no meio do livro, e daí você se pergunta o que aconteceu com o Flavieres durante esse período. E o livro ele não te conta exatamente o que aconteceu, ele te dá dicas, ele insinua algumas coisas. Então o Flavieres vai no médico, e daí né, nessa ida ao médico dele, o médico fala algumas coisas, faz algumas perguntas, e nessas perguntas o Flavieres diz algumas coisas que aconteceram com ele durante esse período de tempo que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Então a gente nunca vai saber tudo o que aconteceu com o Flavieres nesse período de tempo. A gente sabe como que está a situação de vida dele, a gente sabe se ele tem menos ou mais dinheiro, a gente sabe se ele tem uma doença a mais ou uma doença a menos, porque o Flavieres ele já era uma pessoa que tinha alguns problemas de saúde na primeira parte do livro. E isso é um dos pontos principais do livro também, né? O livro gira em torno bastante dos problemas do Flavieres e dos problemas que o Gevigny tem, dos problemas do Flavieres, tudo, dos problemas da Madeleine, todo mundo é um bando de problemático, doido. Então, gira em torno bastante disso. Você vai conseguindo pescar muitas informações, as informações nunca são jogadas para você. Você tem que ir pescando uma informação aqui, outra ali, para no final você falar, então era por isso que fulaninho tinha feito aquilo no início do livro, né? Esse é o melhor sentimento do planeta Terra, é você olhar na frente do livro e falar, nossa, então é por isso que tal coisa aconteceu lá no início, agora eu entendi, entendeu? Esse sentimento sensacional. Então, o livro é muito bom, cara, recomendo 100%, a escrita é muito boa, tem 3 momentos muito bons no livro, que é o início, a metade e o final, coincidentemente, e o plot twist do final é bizarro, é louco, tá? É louco, você vai pensar assim, você vai falar, mano, como assim? Aí, sabe aquele tipo de plot twist, aquele tipo de final de livro que você para pra pensar e fala assim, agora que você terminou o livro, dá vontade de voltar lá no início e ver todas as vezes que foi feito um foreshadowing do que iria acontecer no final. Caraca, nossa, deu uma vontade. Eu até voltei no início do livro algumas vezes, para poder pescar algumas informações que alguns personagens tinham do que ia acontecer no futuro. Tipo, as pessoas. Porque foi uma grande construção de um grande momento. Né? E daí, na metade do livro, acontece realmente um grande momento que não estava planejado,
porém que aconteceu de qualquer jeito, e daí isso acaba dando em uma situação daqui a muitos e muitos anos. E daí depois que isso acontece, você pensa, caramba, não é possível que isso estava sendo construído e eu não vi. E daí você volta no início do livro, vê a construção disso acontecendo e fica perplexo, porque tudo bem, né? O cara já sabia o que ele queria fazer no final do livro quando ele estava escrevendo no início. Então isso não era um problema para quem estava escrevendo, mas para quem está lendo, você vê uma construção, você não vê uma construção de algo grande acontecendo, que vai acontecer no final do livro, você não vê essa construção acontecendo, é muito interessante, porque daí você pode ver o resultado no final e você pode voltar para o início do livro e ver aquilo dali sendo construído. E é muito maneiro ver aquilo dali sendo construído, fazendo foreshadowing, ou mostrando alguma coisa, ou então uma frase que você não entendeu no início do livro, quando você chega no final do livro você entende. Então, é um livro muito bem construído, é uma estrutura muito bem construída, eu gostei bastante. Tem o filme, né, que eu já falei, mas que não assisti ainda. E nem acho que eu vou assistir, porque é um livro é um filme de 1958. Eu gosto de filme antigo, tipo 1980 e pouco, 70 e pouco, mas 58 é sacanagem também. Mas talvez eu assista, né? Porque é um clássico aí, Alfred Hitchcock, né, etc. Mas é um excelente livro, é uma excelente história. Tem 3 pontos muito interessantes nele. Os personagens secundários são muito bons. O personagem principal tem muitas camadas. A Madeleine, então, a quantidade de camada que essa desgraçada tem é bizarro, é muito bom. Espetacular. É um livro que não é muito longo, tem em torno das suas 200 páginas aí. E você também vai ficar completamente alucinado com o final da primeira parte e vai querer continuar lendo. Assim, do início do livro até o final da primeira parte, eu demorei uns 3 dias mais ou menos para ler, que eu li assim umas 30 e pouquinhas páginas por dia. E daí da parte 2, do início da parte 2 até o final do livro, que foram mais ou menos mais umas 100 páginas, foi tipo um dia e meio. Porque eu não conseguia parar de ler, porque depois do acontecimento do final da primeira parte do livro, você fica louco e você quer continuar lendo, porque você fala, não é possível que vão conseguir continuar a história depois disso. E eles conseguem, e conseguem com louvor. Então recomendo bastante, Vertigo, tá? Leiam. Vou botar um link da Amazon aqui embaixo, se alguém quiser comprar também, né? Sei lá, vai aqui. E é isso, beleza? Fica aí a dica. Já posso botar o livro aqui de volta na minha estante. E a gente se vê no próximo livro. Estou lendo, já na verdade já li, né? Tô só esperando chegar. A Morte de Ivan Ilitch, que é um livro muito bom. E bem curto, umas 80 páginas mais ou menos. Li no Kindle e tô esperando ele chegar físico para poder mostrar aqui para vocês e poder fazer essa review. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo livro.